Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus esteja neste momento invadindo o seu lar. E eu sou o pastor Samuel Teodoro, e é com um grande prazer que eu venho neste momento trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Nós temos aqui uma série de mensagens titulada Mensagem de Esperança. O Salmo de número 1 é um salmo muito conhecido que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que o Senhor nos ajude na reflexão desta palavra. Antes mesmo de qualquer coisa, eu quero deixar para você o seguinte, que a nossa intenção aqui não é invadir a sua privacidade, mas se você nos der a oportunidade, você estará dando oportunidade à palavra de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Nosso objetivo aqui é trazer uma palavra de esperança em face ao mundo que vivemos. No mundo em que vivemos, nós encontramos muitas palavras negativas, palavras desprovidas de qualquer tipo de esperança. Pelo contrário, palavras de destruição e marca. Palavras que destroem. E este salmo, ele de antemão, ao olharmos, nós vamos compreendermos na luz do Espírito Santo a profundidade na qual Deus usou o salmista para que ele pudesse refletir sobre a palavra de Deus. O salmista aqui, ele consegue ver pontos importantíssimos aqui. Quando diz assim, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aqui quer dizer feliz. Feliz é o homem. A palavra homem aqui, no latim, se refere a sexo masculino e feminino. Homem, homos. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é uma negação sobre andar através dos conselhos dos ímpios. O que é os conselhos dos ímpios? Conselho dos ímpios significa tudo aquilo que é negativo em relação à palavra verdadeira, a palavra de vida eterna, a palavra de paz, a palavra de vida, a palavra que procede de Deus. A palavra que procede de Deus, ela produz paz, ela produz vida, ela produz esperança. Mas a palavra que procede do ímpio, ela produz morte e destruição. Então o texto aqui, quando diz conselho, diz de influência. Não é uma coisa que acontece aleatoriamente, mas é uma maldade, há um conselho, há uma intenção por trás. Quando você acorda pela manhã, ao invés de você buscar primeiramente a Deus, através de ler a palavra de Deus, através de orar, através de buscar conselho em Deus, você vai no repórter, você vai se familiarizar, você vai saber das notícias. Primeiramente, você está se enchendo das coisas ímpias. Aí a pergunta é, como pode ser ímpio as notícias? As notícias, elas não são feitas
com uma intenção clara, com uma intenção de trazer esperança. A palavra de Deus, sim, tem uma intenção de trazer esperança, mas as notícias têm uma intenção de trazer audiência para a sua emissora, ou para o seu canal para a sua emissora de rádio, ou para o seu canal de TV. Então, no momento que você empresta, naquela hora, antes mesmo de você se encher da palavra de Deus, você vai se encher das coisas do mundo, aquele momento significa que você entrou no conselho dos ímpios. E os ímpios, eles vão caminhar com você para uma outra direção. Este caminhar para outra direção é o que o texto diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos ímpios. Quando a pessoa está andando em direção à vontade dos ímpios. Isto é, se estava vindo em direção a Deus, a pessoa retorna e começa a ir em direção contra Deus. Porque os ímpios, eles não participam da mesma mente divina, mesma mente eterna, a mente de Deus. Eles participam de uma mente mundana, uma mente corrupta, uma mente intencional, uma mente de hoje, aqui e agora. Então, o primeiro ponto é não andar em direção à vontade dos ímpios. Não andar de mão dada com os ímpios. Não andar no conselho dos ímpios. E o segundo ponto, que aqui o texto diz assim: não se deter no caminho dos pecadores. O que quer dizer se deter no caminho dos pecadores? Significa que uma pessoa, quando ela está presa, ela está detida. Ela está detida. Então, a primeira forma que nós falamos de deter uma pessoa é quando esta pessoa ela é influenciada mesmo contra a sua vontade. Por exemplo, uma pessoa ela é influenciada não porque ela quer, mas ela é influenciada aleatoriamente através do encantamento. Ela se torna uma pessoa encantada com aquelas notícias negativas porque não são notícias de esperança, mas são notícias que jogam fora a esperança das pessoas. Quando você percebe que aquelas notícias elas não têm a solução, o ser humano ele só deve ouvir uma notícia quando há uma solução para aquilo ali. Qualquer tipo de notícia que você escutar, que não há possibilidade de solucionar aquele problema, você se sente uma pessoa inválida. Você, na verdade, está se autodestruindo, meu amigo, minha amiga. Porque você se sente inválido, você não tem capacidade de resolver. Então, a única coisa que você deveria fazer é tentar resolver através da oração, mas isso não é feito na maior parte da vida. O que as pessoas fazem é guardar aquilo dentro de si. Todos os dias elas ficam 24 horas com aquele pensamento que ele comeu pela manhã. Então, se ele vai conversar com uma pessoa, você percebe o grau de negatividade da pessoa nas falas dela. Preconceituosas, pessoas negativas. Aí você vai percebendo o quê? São o tipo de comida que as pessoas vão comendo. Então, o segundo ponto é não se deter, não estar presa. Não está presa. Não se deter nos caminhos dos pecadores. Mas o terceiro ponto é pior ainda. Deter já está presa. Mas uma pessoa pode muito bem estar presa contra a sua vontade. Mas chega um ponto que essa pessoa se torna tão presa e é tão aliciada pelo mal, que chega o terceiro ponto, aonde o mal tira a algema dele, porque sabe que ele não vai sair mais. Que a Bíblia fala que agora, essa pessoa entrou no terceiro ponto, pior ainda. Que o terceiro ponto é assentar
assentou na roda dos escarnecedores. Quando uma pessoa se assenta, agora se sente à vontade. Entendeu? Assentou. Agora é uma pessoa que você escuta ela falando piada, sorrindo, contando piada contra pastor, contra igreja, falando de um irmão, falando de outro, falando sobre dinheiro de igrejas, falando sobre mulher, prostituição, tudo que for de errado, essa pessoa vai comentar na boca dela. Porque ela se sente com prazer. E quando eu digo ímpio aqui, há muitas pessoas dentro da igreja que são ímpias. Porque ela despreza a palavra de Deus. Ela despreza, ela não gosta de ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a falar da palavra de Deus, ela dá um jeito de sair fora. Mas se você começar a revelar a vida dela, falar coisas que ela quer ouvir, aí ela quer. Mas quando você fala da palavra de Deus, ela dá um jeitinho, ela disfarça, porque ela está cheia de impiedade dentro dela. Mas ela não quer ser liberta. Ela não quer ser liberta. Porque ela senta na roda dos escarnecedores e ela tem prazer. Porque agora, assentar quer dizer estar prazeroso. Mas a Bíblia diz no versículo 2, diz assim, olha, antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Este meditar de dia e de noite significa que uma pessoa que tem prazer, ela vai se cobrir, ela vai se alimentar da palavra de Deus todo o tempo. Quando se diz de dia e de noite aqui, o salmista ele quer expressar que todo o tempo devemos estar cheio da palavra de Deus para que não haja em nós lugar para que a palavra do ímpio venha tomar direção em nossas vidas. Aí sim, aí nós vamos ser como aquelas árvores plantadas junto ao ribeiro. Ribeiro aqui simboliza o Espírito Santo, que dá vida àquelas raízes. E aquelas raízes vão brotar não somente para essa terra aqui, como as raízes dos ímpios. Porque os ímpios, eles buscam a Deus somente para essa vida aqui. Eles querem, na verdade, Deus, a ajuda de Deus para poder dar vazão ao seu pensamento. Mas aqueles que são de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então nós vamos crescer para a eternidade. A nossa raiz, ela cresce para a eternidade. E é o Espírito Santo, que é o ribeiro, ele que nos faz crescer para a eternidade. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios serão jogados. Serão como aquela eira que as pessoas separam naquela peneira, aquelas palhas secas, e fica só os grãos embaixo. E as palhas serão separadas para ser queimado. Assim serão os ímpios. Meu amigo, minha amiga, esta é a palavra de Deus, do Salmo de número 1, mensagem de esperança aos nossos corações. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Deus te abençoe. Fique conosco. Compartilhe esta mensagem. Se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe. Se você quiser ajudar este canal a crescer, há várias possibilidades de você ajudar. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.